Salve, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje, mais um dia do nosso curso de Exu, de Pombagira, trabalhando com as entidades do cemitério, ou seja, a Calunga pequena e seus mistérios. Vamos lá. Primeiro ponto é romper com o pensamento que a maioria das pessoas tem de que o cemitério seria um local só da religião que eles possuem. Então, o cemitério, ele é um ponto de força de diversas egrégoras. Não pensemos que temos exclusividade, que no cemitério só iremos encontrar Exus, só iremos encontrar aquilo que nossa religião prega. Muito pelo contrário, neste local ficam as entidades que são responsáveis por cuidar da transição do corpo físico para o mundo espiritual, daquelas pessoas que acabaram de desencarnar. E existem entidades de diversas egrégoras ali esperando por aqueles que têm maior vibração e afinidade com a sua egrégora. Então, se um bandista falece, a maioria das vezes ele vai ter contato com os Exus do cemitério, mas também pode ter contato com os guias espirituais dele. Mas se um budista morre, pode ser recolhido por entidades, por guias daquelas falanges. Se um católico morre, pode ser recebido por uma entidade do catolicismo, por uma falange de algum santo. Então, ele é um grande portal. O cemitério é a casa final de todos, enquanto seres terrenos. Digamos que existiria um contrato para que cada egrégora cuidasse do seu filho. Então, por uma questão de magnetismo, essas egrégoras atraem aqueles que têm uma afinidade com elas. No momento da sua morte, é avisado, naturalmente essa alma é puxada por aquelas egrégoras. Mas e os ateus? Eles não teriam direito a nada? Os ateus, eles têm boas oportunidades. A eles é dada essas oportunidades. Mas muitas vezes eles também ficam num limbo até que seja dada a oportunidade de escolher alguma coisa. Porque essa ausência de vibração gera essa falta de afinidade com alguma egrégora. Então, em algum momento, será dado. A pessoa não fica eternamente no limbo. Essas pessoas elas podem escolher uma egrégora e seguir um caminho e as regras daquela egrégora. Ela pode aguardar uma próxima encarnação em um estado suspensivo, o que não vai ser muito bom, porque ela acaba a energia parada, o sentimento que às vezes pode até afetar outra encarnação. Então essa é uma opção que quase nunca é dada. Entidades superiores podem assumir a guarda desses ateus e falar: não, meu filho, vem aqui, vamos nos conhecer, vamos conversar. E você pode escolher caminhar comigo ou ficar aí. Você escolhe. E existe o encaminhamento forçado por algum local pelas entidades que são superiores. Também é muito raro porque as entidades preferem que a vida siga um fluxo. Existe um livre-arbítrio que é comum a quase todas as egrégoras. A pessoa tem escolhas. E a escolha dela leva ela para algum lugar.
coloque aqui uma visão da Umbanda Cristã, do livro Tarefeiros, né, do Pai Juruá. Um grande salve para o Pai Juruá, eu conheço ele. Ele tem o domínio umbanda.com.br dele, então é uma coisa muito antiga. E eu gosto muito dele porque ele disponibiliza os livros gratuitamente. São obras que têm bastante conteúdo. Você pode até não concordar com o que está escrito nas obras, porque tem uma influência muito forte do catolicismo. Mas é um material que tem sempre algum ensinamento bom. E é disponibilizado de graça. Diferente de alguns que se dizem umbandistas, mas estão publicando livros, romances a rodo. E cadê? Libera os livros aí, gente. Libera de graça. Livro de Umbanda é caridade. Você pode, a menos que você assuma que ali não teve espírito nenhum, mediunidade nenhuma, e quem escreveu foi você. Porque, na minha visão, se um espírito escreve o livro, ele é o dono do livro, e como ele não tem um domínio aqui, não tem uma conta no banco, quem deve receber por isso é alguma entidade, alguma instituição de caridade. É muito simples, eu não estou ofendendo ninguém que escreve livros, mas se não foram eles que escreveram, isso aí deve ir para uma instituição de caridade. Então vamos lá, a Umbanda Cristã, ela tem um posicionamento mais tradicional, voltado para as raízes do cristianismo. Então tudo que envolve oferendas em cemitérios, oferendas em encruzilhadas, eles têm um pé atrás. Aqui ele diz: sabemos que muitos irmãos realizam suas oferendas, entregas e despacho nas chamadas encruzilhadas de ruas e cemitérios. Achamos por bem alertar que essas encruzilhadas são locais frequentados por espíritos ligados ao baixo astral, que disputam fremente os resíduos estagnados de ectoplasma humano deixados pelas pessoas que todo o tempo passam pelo local. Cada humano possui um reservatório ectoplásmico individual e, no decorrer do dia, pelos locais que passam, deixa um rastro tênue desses ectoplasmas, que perduram por um certo tempo, volitando pelo local. Quando os vários rastros ectoplásmicos se cruzam, todo o tempo no entrecruzamento de encruzilhadas, de ruas e cemitérios, ao se impactarem pela diferença energética de cada um, formam-se pequenos núcleos vivos que são disputados pelos espíritos da banda negra. Essa é a visão. Digamos que essas energias perdidas seriam uma fonte de alimento para os espíritos de baixa vibração. Na visão deles, o povo da encruzilhada são os guardadores desses locais, para que os Exus e pombagiras pagãos, bem como os obsessores quiumbas, empreiteiros e soldados do mal, não exacerbem em suas maldades com energias estagnadas ali acumuladas diariamente. Portanto, o povo da encruzilhada não são os guardiões e amparadores de trabalho mediúnico da Umbanda. Ele difere. Então, é interessante essa visão. E ele difere aqueles que dão atendimento, consultas e passes na Umbanda daqueles que trabalham num serviço de limpeza energética, num serviço de encaminhamento das encruzilhadas e dos cemitérios. Então, ele diferencia, ele não coloca essas entidades para trabalhar, segundo a visão deles aqui, pelo que se entende. Já os tarefeiros da Umbanda, que são os Exus na visão da Umbanda cristã, somente realizam despachos demandadores em encruzilhadas de ruas e cemitérios, desde que sejam para fins magísticos específicos, quanto à necessidade de manipular energias ectoplásmicas humanas que se entrecruzaram. Fora disso, essas encruzilhadas não são pontos
de força de tarefeiros da Umbanda, ou de Exus da Umbanda, de pombagiras da Umbanda. Portanto, não se prestam a entregas de magísticas benéficas conciliadoras. Então nós temos aqui uma visão totalmente diferente do que é pregada atualmente. É uma visão mais tradicional, mas é uma visão também que se coaduna em algum aspecto com a do Zélio, quando diz: não é todo, devemos tomar cuidado com os trabalhos de Exu. Não é assim, não se usa Exu para tudo. O Exu é necessário em toda a casa de Umbanda. E ele tem a sua importância. O Zélio pontuava que Exu era extremamente importante. Mas não era para tudo e para qualquer coisa que se fazia trabalhos com Exu. Ele já tinha uma preocupação com isso. Isso seguindo a Umbanda Branca do Zélio, né? Que a gente fala sobre ela na primeira aula sobre entidades das encruzilhadas. A Umbanda esotérica já é um universo totalmente à parte, né? E ela tem uma visão que também é mais tradicional e coaduna com a Umbanda cristã. Então, são esses espíritos elementais inferiores que em verdade poderiam ser chamados de súcubos e íncubos ou espíritos vampiros que habitam as encruzilhadas de ruas, os cemitérios, os locais onde há muita profusão de álcool, energias deletérias, matadores, prostíbulos. Para eles, né, os da Umbanda esotérico, as encruzilhadas e os cemitérios são pontos de grande concentração de quiumbas. Esse termo quiumba foi muito divulgado pela Umbanda esotérica. Eles praticamente desenvolveram essa classificação. Então, muitas vezes as pessoas perguntam de onde tiraram a classificação. A gente não sabe aquela classificação coroado, batizado, espadado, mas você encontra ela sempre nos livros da Umbanda esotérica. Por exemplo, os livros de Rivas Neto. Esses conceitos todos que eu peguei desse slide, são do livro A Protossíntese Cósmica de Rivas Neto, que é um discípulo do W.W. da Mata, né? Também um clássico e tradicional integrante da Umbanda. Eu acredito no Rio de Janeiro, né? Mas os Exus das almas, eles existem e trabalham também dentro de funções kármicas bem definidas, não sendo, como muitos querem, emissários de Omulum, que é considerado sem nenhum fundamento como dono dos cemitérios ou senhor da morte. Não estamos com isso afirmando que não existam os Exus que atuam na órbita dos cemitérios. Eles têm um conceito totalmente diferente de Exu, né? Exu, então, seriam espíritos que responderiam a comandos. É uma visão totalmente diferente do que a gente acredita. É muito difícil encontrar eles falando do Exu como a gente pensa, que a gente vê nos terreiros. Aqui eles trazem uma informação diferente, porque muitos tratam o Exu dos cemitérios vinculados ao Mulu. Outros já não. E para eles aqui, eles acreditam que não existe essa conexão com esse orixá. Mas ainda é contra esse estado de coisas e fazendo oposição a esses seres, os quiumbas, que atuam os Exus das almas, comandados pelos Exus de lei. Os Exus de lei entendem seu comando e vibratória a esses Exus, os quais são denominados cruzados. São, pois, chamados das almas, em virtude de lidarem com almas e suas emanações. Todos esses Exus são valorosos guardiões. Então, a Umbanda esotérica, ela valoriza, ela até agradece a função dos Exus. Diferente da Umbanda cristã, que ela sempre é um pouco até preconceituosa, se eu posso dizer isso.
Não é de preconceito, mas ela pensa de um jeito diferente. É muito focado mais no caboclo, no preto velho, e com o pé muito atrás quanto a Exu. Ele coloca a figura dos Exus de lei, né? Que é parte da classificação tradicional. E ele elenca aqui o Exu Caveira como sendo o grande chefão, o grande mestre de todos os Exus que trabalham nessas linhas. Inclusive o Exu Tranca-Rua das Almas trabalhando para ele. Então a visão é interessante, eu acho que soma a gente ter uma diversidade de conhecimento. Coloco aqui algumas características desses senhores Exus. Geralmente a maioria dos autores e doutrinas e casas trabalham como eles, trabalhando junto com o Orixá, o Baluaê, o Mulu. Mas outros também falam sobre a influência de Nanã. Nanã caminha sobre os cemitérios. E alguns desses Exus operam em cemitérios, trabalhos de magia, fazendo obrigações, ativando obrigações, e principalmente com descarregos, com quebra de feitiços. Geralmente eles não dão consultas. Eles trabalham quando em consulta, mas especialmente fazendo o descarrego dos consulentes e dos médiuns, sendo sérios, discretos. Eu, pela minha experiência, o que eu vi era isso. Eu via os Exus do cemitério, vinham mais quietos, faziam o trabalho deles e iam embora. Não tinha muito papo, não tinha muito auê, muito sérios, muito dedicados ao trabalho deles. Isso é ruim? Isso é bom? Eu acredito que eles faziam aquilo que eles tinham que fazer e iam embora. Muito do que os espíritos fazem hoje é o ego, é uma manifestação do ego humano, o ego mal trabalhado. São os humanos que estão ali dando o passe, praticamente, e conversando. Por isso que a gente olha e vê terreiros aí que praticamente não tem um espírito incorporado. Quanto mais poderoso, quanto mais famoso, é pior ainda. Então, eu acho que às vezes o Exu que vem, trabalha, pega, faz tudo que tem que fazer e vai embora, é sensacional. Ele está ligando em fazer a caridade. A importância dele é no trabalho da caridade. Pouco importando ter que ficar conversando ou não. Não é a função dele. Mas aí muita gente fala, mas ele não fala porque ele não é doutrinado. Mas por que ele tem que falar? Se não é a função dele. Se às vezes ele fala, deixa para o preto velho, deixa para outro tipo de entidade. O trabalho dele, a especialidade dele é descarrego, é desmanche de trabalho, esse tipo de coisa. E eles são muito sérios. Eu coloco como fonte aqui o Ademir Barbosa. Tem livros legais, com muitos conceitos colocados de maneira bem simples. Tanto que o livro é essencial, né? Umbanda de maneira essencial. E aí eu crio um slide que eu chamei o poder das entidades do cemitério, que são mais pontos de atenção ou esclarecimentos. Então, a grande função desses espíritos são encaminhar as almas ao seu local de destino. Que pode ser da Umbanda, mas também pode ser de outras entidades. Eles fazem um papelzão ali, ajudam todo mundo.
Então eles são grandes senhores das almas. Quando as pessoas morrem, pelo menos os umbandistas, aqueles que têm o contato primeiramente com o desencarnado são os Exus. E essa pessoa muitas vezes não aceita a situação de morte. Muitas vezes essa pessoa está revoltada. E quem é o grande psicólogo ali naquele momento é o Exu. Que ele entende todo o processo de desencarne. E ele tem que conversar com a pessoa, falar, vamos ali, vamos tentar ir na paz, sem confusão, vamos tentar, sem que seja na dor, mas que seja no amor, vamos para onde você tem que ir. E essa capacidade de entender o ser humano também extrapola os assuntos vida e morte, porque todo mundo acaba falando, mas Exu só trabalha, Exu do cemitério vai trabalhar com saúde, com morte, com vida. Mas Exu do cemitério também conhece a ganância. Por quê? Muitos daqueles que querem permanecer nesse mundo são ligados à matéria. Muitos daqueles querem, olha, mas eu vou morrer, eu deixei lá tanta coisa, lutei a minha vida inteira para ter tudo isso, e agora eu morro? Que história é essa? Senhor Exu, me leva de volta, porque eu tenho casas, eu tenho aluguéis. Então ele conhece a mente humana, o comportamento humano e a ganância humana. Só que ele entende que caixão não tem gaveta. Mas também são entidades com grande poder sobre a cura, quando possível curar. E eles também têm poder sobre a morte. E nesse aspecto, existiu grande preconceito quanto a essas entidades. Porque as pessoas tinham medo delas. Apareciam muitas vezes como caveiras materializadas. Assim, as formas são formas que não são totalmente agradáveis. Quando a gente pensa numa imagem cristã de um santo, de um arcanjo, a forma como eles se plasmam muitas vezes, até para dar medo nos quiumbas, nos eguns, para impor um determinado respeito, a vibração muito pesada, causa certo medo na primeira vez que vemos. Se o Exu normal, de terno, cartola, tem uma vibração extremamente pesada, e quando nós realmente vemos aquela entidade, dá um cagaço, desculpem o termo. Imagina um Exu caveira. No primeiro momento, na primeira vista, é uma imagem impactante. Eu falo porque o meu Exu se materializou para mim. E mesmo de cartola e terno, eu tive medo. Tenho que confessar. Então, os médiuns que trabalham com essas entidades, eles têm grande capacidade de sentir doenças, de serem curadores, médiuns curadores. Muitas vezes também tem premonições de desencarnes de pessoas próximas, o que às vezes eles consideram um dom maligno, né? Ou um dom que eles não queriam, porque vêm pessoas amadas morrendo. Mas ao mesmo tempo esses médiuns eles têm grande capacidade de prever nascimentos, porque Exu se liga à vida e à morte. Ele está no limiar daquela energia. Eles são excelentes com desfazimento de feitiços, principalmente aqueles feitiços que são colocados nos seus pontos de força, que são feitos com terras do cemitério. De objetos, como eles têm uma vibração e alguns atendem com a força de Omulu, de Obaluaê, então a energia terrena é muito presente nessas entidades.
Então, não é comum ele dizer, não é incomum, né? Ele dizer, olha, tem uma macumba em determinado local, desculpe o termo macumba, tá? Eu sei que é pejorativo, mas é didático. Tem um feitiço, um trabalho maligno enterrado em tal local. Aí você vai até tal local, você descobre aquilo. Mas o fundamento é esse, o fundamento é que eles têm essa ligação, essa conexão com o Obaluaê, com o Mulu, com o Nanã. E como são orixás ligados muito à terra, eles têm esse poder de descobrir coisas enterradas. Inclusive, alguns dizem que eles descobrem coisas, ouro e outros tipos de minérios. Então, mineradores podem ter Exu como guardião. Então, as vibrações são pesadas. Eles vão trabalhar, em muitos casos, com energias de putrefação, fluidos ectoplásmicos, que são provenientes do desencarne. Imagine que quando a pessoa desencarna, o desacoplamento do chakra básico e do corpo, esse desacoplamento de corpos gera uma energia, e essa energia é muito forte, porque é como se fosse um grande estalo que ocorre. Não é perceptível para a gente, mas para entidades é uma coisa natural. Então ali tem uma grande força nesse. É como se eles deixassem uma placenta. Essa placenta, ela tem uma energia muito forte. E alguns espíritos trevosos realmente utilizam dessa energia para trabalhos de magia negra ou para se alimentarem com essa. Só que essa energia, com o tempo, ela vai se deformando, ela vai se putreficando. E ela também vai sendo utilizada por essas entidades. É como se fosse um bom vinho para uma entidade quiumba mesmo, trevosa. Quanto mais putrefada esse ectoplasma, esse fluido, melhor em alguns casos. Eles são excelentes no trabalho contra eguns. O poder sobre eles é fantástico. Até porque o egum, em via de regra, tem uma capacidade psíquica muito fraca, muito deturpada. Ele não tem muita consciência de coisas, de como manipular as energias. Quando você morre, você é colocado num novo campo vibracional. Então você demora um tempo para se acostumar. Imagina que você, até como ser humano, se você coloca, por exemplo, uma orgonite, que produz energia, limpa energia e altera o padrão vibratório na sua casa, no seu quarto, etc. Você demora um tempo para se adaptar. Se você vira um reikiano, você demora 21 dias para se adaptar à nova carga energética que está fluindo nos seus corpos. Tá, mas você está vivo. É uma alteração muito sutil. Quando você morre, essa alteração é muito mais brusca. Tudo muda. Então, esses eguns, eles têm uma capacidade limitada. E por isso são facilmente convencidos, são facilmente conduzidos, encaminhados para o local que eles têm que ser encaminhados. Independente da egrégora que façam parte, que tenham afinidade vibratória. Então esse ponto de força é muito usado tanto para o ataque quanto para a defesa na magia negra. Então muitos usuários da Quimbanda independente que fazem trabalhos negativos vão até o cemitério. Então para atacar e para defender ele é um local bom. Como eles são muito fortes contra eguns,
Eles protegem de atuações psíquicas desses espíritos durante o sono. Quem tem Exu Caveira não tem problema com Egum. Eles são boas companhias para auxiliar as pessoas em ciclos negativos, relacionamentos abusivos, hábitos nocivos. É o arquétipo realmente da morte do tarô. Quando você não consegue sair daquele ciclo, você, tendo contato com essas entidades, elas fazem a morte desse ciclo. Elas rompem a energia. Muitas vezes energias nocivas, deletérias, que te impedem de viver sua vida. Em regra, eles usam roupas pretas e brancas, mas alguns se materializam nuas, como realmente caveiras e ossos, com foices, com túnicas,